Um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. A minha filha está com 40. Iniciar um empreendimento. Amanhã eu faço 43 anos de casar. Parabéns, 40. A hora é de valorizar empresas. Eu e o André esse ano vamos fazer 60 anos de conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem para frente. há 5 anos. A Rádio Imebuí apresenta Vamos fazer 60 anos depois. Sucesso. Só que ele teve filho à tarde e eu tive cedo. Com a apresentação Tá ligada? de Zé Franes, consultor em vendas e negócios em mídias Tá, digitais. a chavezinha? A chavezinha. Não, liga aí. Você tem que ligar a chavezinha. Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje, dia 8 de fevereiro, dando seguimento à programação de aniversário da Rádio Imebuí. 81 anos de credibilidade. A emissora que traz credibilidade para você, informação, notícia e empreendedorismo. E estamos aí, então, com o primeiro fórum da Rádio Empreendedora. E lembrando que todos os dias nós temos temas diferenciados com muitos participantes e tivemos que prolongar o nosso evento até o dia 17. Seria uma semana, mas como tem muita participação, e lembrando também que no dia 13 de fevereiro, aniversário de 81 anos da Rádio Imebuí, nós vamos estar direto da praça, em frente ao Hospital de Caridade, das 4 horas da manhã, começando com Fernanda Danchemite e encerrando com Isaías Romero. Você pode levar o seu chimarrão, pode ir para lá e nos acompanhar, conhecer os comunicadores, conversar, fazer os seus registros. E vai ter muita gente por lá, então fique ligadinho, dia 13, o Empreender com Sucesso, direto da nova praça que foi remodelada em frente ao Hospital de Caridade. Nós já estamos ao vivo na live da Rádio Imebuí, daqui a pouquinho nos demais canais, vamos estar também simultaneamente no YouTube, amanhã no TikTok, no Quai e também no Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais, você pode nos acompanhar em qualquer uma delas, inclusive pela página da Rádio Imebuí, imebuí.com.br, e nas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Quem não conseguiu acompanhar o programa de ontem, que foi sobre saúde, que foi fantástico, o pessoal de São Cepé estava ligando agora de tarde, de Mata, de outros locais, a live está no YouTube e também já temos o resuminho lá no TikTok e em todas as nossas plataformas. E lembrando, você que é empresário ou vai empreender, se você for lá no YouTube, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, fizer um print e mandar para o celular 996-446476, você ganha uma entrevista aqui no Empreender com Sucesso depois do nosso fórum. Bom, nós estamos iniciando então essa edição para Teams Tinta, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, completando 50 anos este ano, vai ter uma super programação muito especial e diferenciada aqui com a Brita Pinhal e também muitas novidades. Também conosco Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Versa Decoração e também conosco Decora Casa e Afeto. Falando em Decora e Casa Afeto, eu quero mandar um abraço muito especial para as meninas lá da Redmac Camobi, principalmente para Ana Paula Potrick, que é administradora e além disso agora está com 3 lojas, gente, a Redmac Camobi, a Decora Casa e Afeto, que é em frente à Redmac, e logo ao lado tem a Guadalupe. E sabe qual é o diferencial? Ana Paula, colocar amor em todas as peças todos os dias. Então vai lá e conhece as roupas da Guadalupe e os presentes da Decora Casa e Afeto. E o nosso Fórum Rádio Empreendedora tem a parceria de Mademax Pneus, Intexol, Coomate, Dr. Rômulo Vargas, Anderson Oliveira, da Vasconcelos Imobiliária e Seguros de Caçapava do Sul, também doutora Lorena Kuhn,
Márcia Falcão do Amor no Garfo, Dr. Márcio Rubim, médico, Osório Design, que é um dos mais reconhecidos nomes em tecnologia no Brasil, Colégio Fátima, doutora Lourdinha Pinto Trindade, médica, assim, Associação da Indústria em Movimento, onde teremos aqui vários empresários, o pessoal da Intexol, da Agrimec, da Desinservice e também o pessoal da Metalúrgica, o seu Júlio Kirchhoff. Rafael Petroni também conosco vai estar. Também teremos a Michele César, biomédica especialista em ozonoterapia, Evelise Maciel, PhD em neurociência e também uma especialista em transição de carreira, Núbia Marques da Casa Círculo e também lançando um projeto novo de empoderamento das mulheres, doutora Cida Brizola, médica, Leandro Colovini do IMPLA, doutora Fernanda Carvalho Colovini do IMPLA, também Adélio Arislata da HQI e também a Urbanis Empreendimentos, que vai estar lançando conosco no dia 13 o seu novo empreendimento Terras de Humaitá, lá na praça. Então não dá para perder, tem que aproveitar para ir lá para conhecer esse novo empreendimento. Bom, nossos convidados já estão aqui hoje, né? E a gente está muito feliz porque a gente está com um time de primeira aqui como ontem, né? Estamos aí com pessoas empreendedoras, pessoas que têm uma bagagem muito grande. Vou começar dando o boa noite, é um bom final de tarde, mas quase noitinha já, para o meu querido amigo, pessoa que eu respeito muito, que tem muita credibilidade, o presidente da nossa Colmate, Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi, seu Sérgio Renato Rossi, já nosso parceiro de longa data, uma pessoa que tem uma visão diferenciada, porque além do humano, que tem tudo a ver dentro de uma cooperativa, mas também já foi até o Vale do Silício buscar tecnologia, né? Então, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Evelise, Rômulo, Spati, André Luiz e a moça que está nos assessorando. É muito gratificante para mim os elogios, mas nem tanto, né? Vamos deixar menos um pouco. Obrigado, Lisete, pelo carinho, pela atenção sempre dispensada à nossa cooperativa. E a gente, dentro das limitações, sempre procura fazer o melhor. A parte humana é uma parte muito importante dentro do sistema cooperativismo. O cooperativismo é voltado ao humanismo. Ele não pode ser deslocado de forma nenhuma. Onde tem cooperativismo, tem humanismo. Nós temos que entender a sociedade, as dificuldades que ela enfrenta, principalmente a nossa cooperativa, que é uma cooperativa do agro, ela enfrenta muitas dificuldades de clima. Nós estamos enfrentando nesse momento uma das maiores de toda a existência da cooperativa, eu acredito, que ela vai fazer agora dia 29 de abril 59 anos, e eu acredito que uma das maiores estiagens, maior seca, nós estamos enfrentando nesse momento. E nesse momento que a diretoria da cooperativa, de um modo geral, o departamento técnico, principalmente capitaneado pelo Leandro Spati, nós temos que dar muita atenção a esse produtor, levar muito carinho, muito apoio, e também a situação financeira, renegociar dívida. Então é uma preocupação que a gente tem lá, e não pode ser diferente na função que a gente está exercendo lá. Então, o humanismo sempre. Perfeito. Também quero dar as boas-vindas para essa grande profissional, minha amiga, conhecida, doutora Evelise Maciel, PhD em neurociências, faz a transição de carreiras, palestras, treinamentos, método CIS. Boa noite, bem-vinda. Gente, boa noite a todos. É um prazer, Lisete, receber aqui o carinho. Boa noite a todos vocês. Um prazer conhecê-los. Puxa o microfone mais pertinho. Coloco. Para ficar mais, o som mais aí. Não, eu achei esse tema que você propôs para hoje um tema extremamente interessante, porque, querendo ou não querendo, todos nós, né, lidamos com a parte humana, né? Então, independente do tipo de negócio que você tem, aonde você tá lidando com pessoas. Eu
apesar de toda a minha bagagem ter sido na área acadêmica, né, então, e pesquisa científica, né, eu continuo utilizando, né, toda essa bagagem que eu tive. Até hoje eu falo que eu sou aquela pesquisadora que nunca deixou de ser pesquisadora, né, então, dentro da minha área. E é muito importante hoje em dia, porque assim, a neurociência, ela está em tudo. Como ela é uma ciência muito nova, ela está ainda sendo, com muitas coisas ainda estão sendo descobertas e vai longe. Então, assim, qualquer questão, desde até do líder, a parte de educação, o que for, nós precisamos usar a neurociência. Então, assim, eu acho muito importante, então, quando a gente fala de comportamento humano, a gente sempre tem que lembrar, né, do que na realidade é tudo que controla, onde que ele está, né. Então, assim, é um prazer estar aqui, espero poder ajudar aqui. Com certeza. Bom, eu quero dar as boas-vindas para o meu querido amigo, parceiro de longa data, Dr. Rômulo Vargas, advogado trabalhista, consultor de compliance empresarial, tem cursos na internet, coluna no jornal. Quem acompanha aí tem uma visibilidade muito grande pelo trabalho que ele desenvolve, palestrante, empresário, tem seus próprios negócios e ajuda muito aí os nossos empresários. Boa noite, bem-vindo, Dr. Rômulo. Boa noite, Lisete, demais integrantes da mesa, já aqui nominados, né? Também os nossos queridos ouvintes desse programa já consolidado aqui em toda a nossa região, que procura prestigiar o empreendedorismo, né? A iniciativa dos empreendedores. Dizer que é um prazer, Lisete, poder estar aqui mais uma vez contribuindo. Nós acabamos de lançar o nosso curso digital que se chama RH em Conformidade, justamente por entender que a parte dos recursos humanos é o coração da empresa, né? Todas as organizações, em todas as esferas, são formadas por pessoas, então nós desenvolvemos esse trabalho justamente pensando em monitorar esses processos internos dentro das empresas, para que a empresa possa crescer de uma forma salutar, para que as pessoas possam trabalhar de forma digna também, né? Recebendo o que lhe cabe, e para que as coisas possam se desenrolar da maneira mais salutar para todos. Então é um prazer poder estar aqui e acredito que o nosso debate vai ser muito produtivo. Tenho certeza que sim. Também quero dar as boas-vindas para o engenheiro agrônomo Leandro Lima Spati, ele que é mestre em agrobiologia, olha, trabalha com assessor aí do seu Sérgio na área técnica. Aí eu já vou questionando, antes dele se apresentar, aonde vocês conseguem achar uma cooperativa como a nossa Coomate, que tem um departamento técnico com um mestre em agrobiologia como o Leandro. Boa noite, Leandro, bem-vindo. Boa noite, Lisete, boa noite a todos os integrantes da mesa. E é sempre um prazer estar presente ao programa, né? Hoje a gente tem que também, já respondendo a sua pergunta, agradecer. Nós temos um aporte de uma bela universidade aqui na nossa cidade, na qual eu me formei, né, e realizei o mestrado também, e com um bom aporte técnico, teórico-prático, que isso é muito, por ironia, muito difícil hoje em dia nós termos em alguns cursos que demandam muito da prática, assim como a agronomia, nós termos professores com uma bagagem técnica da parte prática, e hoje nós em Santa Maria estamos muito bem servidos, né, nessa parte. E hoje eu vim aqui trazer um pouco já que o tema é tecnologia, né, no nosso dia a dia, trazer um pouco da tecnologia que está presente hoje no campo, presente na mão do nosso agricultor, né, e muitas coisas que imaginávamos ter nos próximos anos já estão presentes nas nossas áreas, né, trazendo produtividade e principalmente otimizando os processos. Então, muito obrigado pelo convite. Que bom, Leandro. Ontem um dos nossos temas em relação à saúde foi justamente essa integração da prática que a agronomia tem e que muitas vezes na área da saúde só tem aquela parte técnica, né? Então, isso é muito importante. O nosso tema de hoje, a gente procurou trazer um tema que a gente sabe o quanto é importante, né, o sistema da técnica, mas a gente tem que aproveitar ele em uso do humano. E a gente vê aí pelas áreas de cada um de vocês, né, seu Sérgio, que trabalha com o técnico, com o humano, a Evelise também, Dr. Rômulo, todos, na verdade, conseguem fazer essa conexão entre essas duas áreas e a importância disso hoje, né?
Que eu vou começar pelo Dr. Rômulo, que eu me lembro quando eu conheci o Dr. Rômulo, ainda não tinha toda essa evolução, né? O Dr. Rômulo é um dos pioneiros no compliance. Hoje, quando você fala em compliance aqui em Santa Maria, eu lembro muito bem que quem começou esse tema foi aqui no Empreender, o Dr. Rômulo, há muito tempo, né? Então, eu vejo o quanto a diferença hoje da área do direito, né? Como era o direito trabalhista ontem e como é hoje, né, Dr. Rômulo? Com certeza, todos nós sabemos, né, que o ônus trabalhista é um dos mais significativos para a organização empresarial. Então, aquele tempo que o empresário esperava receber uma notificação judicial para depois procurar resolver, já quando as questões internas da parte de recursos humanos já estavam no nível já bem avançado, não existe mais, né? Hoje em dia nós temos uma outra metodologia de trabalho, uma outra filosofia. Os empresários já entendem que é muito importante ter um monitoramento diário. O compliance possibilita esse monitoramento através de ferramentas muito úteis, né, como canais de denúncias, canais de sugestões. Também um monitoramento que diz respeito desde a fase pré-contratual, contrato de trabalho, regulamento interno da empresa, aplicação das penalidades quando necessário e os treinamentos corporativos, que é realmente uma prática que tem sido muito implementada nas empresas, justamente no sentido de capacitar os seus colaboradores, dando ciência a eles da importância, por exemplo, da utilização dos equipamentos de proteção individual, de quais condutas podem configurar o assédio moral e sexual dentro da empresa, porque muitas vezes essas ocorrências acontecem porque os colaboradores não têm uma capacitação, não receberam treinamento. Então o compliance possui inúmeras ferramentas que possibilitam ao empresário ter um setor tão importante que justamente a parte de recursos humanos sobre um controle, sobre uma perspectiva de monitoramento, de sanar as irregularidades em tempo hábil, evitar a criação de passivos silenciosos. Todos nós sabemos que a grande maioria das empresas do nosso país são empresas familiares, micro e pequenas, que muitas vezes não têm lastro financeiro para suportar uma forte condenação de uma ação trabalhista. Então o compliance realmente veio para ficar. Alguns estados do Brasil já exigem que a empresa possua um programa de compliance para participar de concorrências públicas, processos licitatórios. Cada vez mais a legislação vem batendo muito em cima da conformidade. Então nós acreditamos que esse não é nem o futuro, né, Elisete? Esse é o presente. E então a gente sempre deixa aqui o nosso recado para você, empresário, que ainda não se atentou a essa metodologia, que volte seus olhos para isso. Nós temos profissionais muito competentes no segmento e que certamente trará muitos benefícios para a sua empresa. Perfeito. Vamos aí interagir, podem ir conversando, não vou necessariamente ficar fazendo perguntas. Quem quiser seguir o barco, pode ir seguindo aí. Evelise, olha, a Evelise ficou me olhando Eu até fiquei pensando em relação a tudo que o doutor falou aqui, e é uma coisa muito interessante comprar isso, porque assim, uma das coisas, é uma forma que você tem de garantir o valor daquela empresa para outros, né? Para outras empresas, para o consumidor. Então isso é uma coisa muito importante, porque quando ele vê estrutura, tem compliance dentro de uma empresa todo estruturado, é muito mais garantia de uma confiabilidade ali naquela empresa, né? Que não vai ter erros ali, pelo menos, né? Vão ser ali, no caso, vão estar protegidos de diversas formas. Então acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acredito que isso aí vai se estender. Só aproveitando o gancho, muito bem colocado. Na verdade, também é importante destacar que as empresas multinacionais têm como requisito básico que a empresa possua um programa de compliance para estabelecer parcerias, abrir filiais ou enfim, estabelecer transações comerciais somente com empresas que já possuem um programa consolidado de compliance, né? Olha só. Pode continuar aí, Evelise. Em todas as esferas, né? Desde da área da produção rural, eu acho que assim nós temos o compliance rural, já aproveitando o ensejo aqui também, que também é um segmento direcionado justamente ao produtor, né? Todos nós sabemos a grande frequência, às vezes, de acidente de trabalho, né? na área rural. Então eu tenho alguns clientes que são produtores rurais, que implementaram um programa e que realmente assim estão muito satisfeitos. A gente, lá na cooperativa, nós não temos. A gente tem empresas que cuidam da segurança do trabalho, treinamento para os funcionários, a questão da
assédio, esse tipo de coisa, a gente não tem problema lá, não temos, até por uma questão cultural da região, né, que isso também interfere, né? É mais pacato, mas então a gente não tem muito problema nesse nível. A segurança, a gente tem trabalhado bastante com treinamentos, mas esse passivo silencioso aí é uma coisa que assusta muito. Isso é uma verdade que muita gente esquece ou omite esse risco, não computa esse risco, e esse é um risco muito grande. O passivo silencioso é muito perigoso dentro da empresa. Quando tu vê, tu quebra a empresa. Com certeza. É muito importante a gente ter atenção em algumas questões. Cada segmento, cada negócio pode criar um determinado tipo de passivo silencioso, né? Eu tenho inúmeros exemplos, por exemplo, trabalhadores externos que não, pela legislação, não têm um controle de jornada, mas os meios telemáticos que nós temos hoje, com relatório de visitas, monitoramento, de rastreamento, são sim considerados meios de controle de jornada e que dão o direito a esse trabalhador externo de receber pela hora extra. Então, muitas vezes o empresário se blinda através desse trabalho externo, entre aspas, para dizer que aquele trabalhador não tem direito à hora extra, quando na verdade ele está criando um passivo silencioso gigantesco, pois o pagamento de horas extras na Justiça do Trabalho é o maior fator de quebra das empresas, né? Então é muito importante também, esse é só um exemplo que eu citei, nós temos inúmeros, por exemplo, trabalhadores que são, entre aspas, autônomos, mas que na verdade possuem vínculos de emprego mascarados. É um passivo silencioso bem significativo, que o jurídico tem que monitorar, tem que saber identificar essas situações. Então tudo isso o compliance traz, né? A Lisete já conhece amplamente, a gente já vem, nós somos, bem dizer, quase que pioneiros aqui na cidade, né? Nessa metodologia, e digo que todas as empresas que implementaram não deixaram mais, entendeu? Entenderam a importância de monitorar os riscos, os processos internos, e realmente estão muito satisfeitos com esse programa. É dentro de uma ferramenta que eu uso dentro do coach, né? Quando eu uso o coach business, uma delas é o compliance. Então a gente questiona várias situações de compliance dentro da empresa. Então é um dos pilares. Olha, quando a gente bacana. Fala isso no coach business, um dos pilares é o compliance. Muito bom. Evelise, como é que funciona esse teu trabalho? Porque na verdade tu faz essa transição de carreira. Fala um pouquinho sobre esse tipo de trabalho que tu desenvolve hoje. Na verdade eu falo que eu tenho 3 pernas, né? Então assim, eu trabalho com a parte de gestão comportamental, né? Que é a parte de perfil, que não tem como nós fazermos nada, eu não faço nenhum processo, nada sem usar o perfil comportamental. Porque primeiro, né, dentro de uma empresa, por exemplo, já que a gente está falando sobre isso, nós colocamos as pessoas certas nos lugares certos. Nós vamos evitar quantas rescisões contratuais, quanto gasto para a empresa, se você não tiver uma pessoa certa no lugar certo. Você vai ter uma pessoa muito mais dedicada, muito mais produtiva, que vai querer desenvolver a empresa. Porque é muito fácil, muitas vezes, por exemplo, a análise que eu faço, eu tenho mais de 80 características sobre a pessoa. Às vezes, de repente, a pessoa nem sabe que tem aquilo. Às vezes, não, é uma evidência, né? Eu falei, não é evidência, é você que respondeu. E eu uso o quê? A tecnologia para isso, né? Então, é um programa. Então, antigamente, a gente usava muito só a teoria DISC, né? Por exemplo, que fica eu digo que numa geleira, né? É um iceberg a parte de cima. Só que o que eu uso, né, que até foi o Davidson, que a gente estava falando do Vale do Silício, né, que programou tudo isso, é usado vários outros, né, dentro do mesmo tipo de perfil. Então, através disso, a empresa pode entender qual é a razão, o porquê de cada pessoa, né? Por que você levanta da cama? Por que teu funcionário levanta da cama? Por que ele faz o que ele faz? De uma forma, você pode muito bem também valorizar esse funcionário. Para mim, talvez você tenha que valorizar na forma de curso, porque eu tenho um valor teórico alto. Agora, de repente, para uma outra pessoa, pode ser o político. Então, de alguma forma, você tem que reverenciar essa pessoa. Então, como que você lida? Desse jeito, você tem uma melhor distribuição, né, dentro da empresa, e você vai estar valorizando o funcionário de acordo com, na realidade, o que ele é, não o que você quer que ele seja. Então, faz com que a empresa seja mais produtiva e você diminui custos com contratações errôneas.
Então, esse é o primeiro que eu faço. E só complementando isso, hoje as empresas muitas vezes contratam pelas competências, mas acabam demitindo pelo comportamento, né? Sim. Então, isso é uma coisa que... Esse é um grande problema. O seu Sérgio pode falar bem sobre isso aí. Às vezes nem sempre o currículo representa o cidadão. Um excelente currículo, às vezes, é uma personalidade dúbia, então é complicado. Isso aí tem que ter um expertise para analisar, que eu particularmente não tenho. E tenho a certeza que o SPAT, quando caiu lá na cooperativa, foi uma bênção de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar uma indicação do professor dele, Enio Marquesan, que uma expertise fantástico. Então, mas a gente já teve erros lá também de contratação. Eu já tive erros de contratação, que depois tem que, infelizmente, tomar outras atitudes, né? Que não é o que a gente espera quando faz uma contratação, principalmente na cooperativa, que seja a longo prazo, que o cidadão entre jovem lá e saia aposentado. Ele colabora para a empresa e para a vida dele também, construir uma família e ter uma estabilidade. Ou tu é um grande empreendedor, ou ele vai ficar na empresa até a aposentadoria. É isso que a gente imagina e espera, né? Tem vários casos lá que se aposentaram e estão se aposentando lá dentro, né? Agora, essa semana mesmo, nós fizemos um acordo com um cidadão que estava aposentado, trabalhando lá, que ele veio morar a família veio morar em Santa Maria por questão de estudo. Aí fizemos um acordo, saiu lá com 28 anos de cooperativa. Ia fazer 29 anos de cooperativa. Olha só. Uma história, né? Recebeu uma placa em homenagem, coisa e tal. Saiu pela porta da frente da empresa, que isso é muito importante. É verdade, por isso a importância, né, muitas vezes, desse treinamento, né, de ter todo esse aparato, porque na verdade é muito importante também para quem faz a seleção, enfim, porque a gente sabe que isso gera um custo muito alto. Tu contrata, aí tu tem uma rotatividade muito turnover, grande, né? Chama o turnover. O turnover, isso, e aí acaba dando... aumentando, né, o teu comprometimento financeiro. O dispêndio de energia que é perdida não volta mais. A gente tem que usar a nossa energia, o nosso tempo em coisas produtivas. Tu não pode estar perdendo tempo em pessoas que o perfil até não é por maldade, não é por nada. O perfil não se adequa à situação, né? E a gente precisa aprender a entender a fórmula melhor dessa contratação. As empresas têm investido muito nesse trabalho que é desenvolvido aqui, em questão de estabelecer um processo seletivo muito bem definido, né? Que nem que ele seja um pouco mais demorado, mas que ele seja mais assertivo, porque na verdade, como bem colocaste, além do tempo, são questões financeiras também e questões que a empresa fica, digamos assim, esperando aquele profissional qualificado, deposita uma expectativa em cima daquilo, e quando vê as coisas não acontecem da melhor maneira, então além de ela ter todo esse dispêndio no próprio processo seletivo, ela também tem um dispêndio ali na frente, porque a produção dela, né, também fica um pouco para trás, né? Exatamente. Então ela digamos assim, é a origem de uma solução ou de um problema. Então por isso que cada vez mais os empresários estão voltando os seus olhos para as questões do processo seletivo, na questão principalmente humana, né, de descobrir os pontos fortes, os fracos, enfim, as habilidades, né, as aptidões, para que o processo seletivo seja cada vez mais assertivo, né? E sabe que o seu Sérgio me surpreendeu, né, quando ele trouxe a primeira vez o Leandro, que vou passar a palavra para o Leandro antes da Evelise aí, e quando ele me falou, né, eu disse: seu Sérgio, a cooperativa contratou uma pessoa que tem mestrado, né, e isso é uma coisa rara, principalmente em cidades menores, né? Sim, então é essa visão da cooperativa hoje que enxerga lá na frente, que enxerga lá no futuro, porque a maioria ainda tem somente aquele técnico que faz aquele trabalho básico, né? E o Leandro já vem com uma bagagem e, nossa, pelo que o seu Sérgio fala, o trabalho dele aí é fantástico. Antes dele falar, Leandro, me desculpe, o nosso quadro técnico lá se qualificou demais ouvindo o Leandro.
Então ele traz uma nuvem de energia muito positiva para toda a equipe. Isso isso faz com que os outros fiquem também de butuca ligada, como a gente diz, que tem que se preparar, né, Leandro? Tem que estar preparado. Isso é uma questão do motivacional da equipe, né? Porque muitas vezes nós temos situações na agricultura em que fazem com que a gente tenha uma tendência de desmotivação. Porque nós acabamos despendendo uma energia absurda desde o inverno, planejando a lavoura de verão, ou no verão planejando a lavoura de inverno, né? Tendo normalmente um ano de planejamento à frente, e nós tendo aquele ano de expectativa sendo limitada por uma disponibilidade hídrica, né? Então, excesso de temperatura que causa um dano muito grande na floração, né, das plantas, principalmente a da soja, que tem uma sensibilidade bastante alta. Ano passado, em janeiro, nós tivemos problema, esse ano, em janeiro, nós tivemos problema de novo, e acaba vindo uma desmotivação do agricultor, e a equipe acaba tendo um baque negativo, né? Então, o motivacional, o que está na nossa mão hoje, que a gente pode utilizar de estratégias para minimizar a ação de uma seca que ela vai vir. Nós temos que estar preparados para ela, porque é um efeito natural, é estatística, uma hora ela vem, né? E nós temos que estar preparados quanto a isso. O nosso agricultor é um profissional que já prevê isso no seu dia a dia, né? Mas quando vem, ninguém gosta, ainda mais um ano seguido do outro, né? Mas a motivação da equipe nessa questão do compliance é sensacional, porque muitas vezes a gente, no nosso dia a dia hoje, uma empresa como uma cooperativa, a Comate, ela tem vários setores, desde recebimento de leite, fábrica de ração, supermercado, agroveterinária, a parte de venda de insumos, atendimento ao associado de maneiras diversas. Nós temos multissetorial. Então, essa questão do compliance de uma assistência externa vir observar e elencar, identificar perfil, aptidão, é muito importante, porque muitas vezes nós temos a solução dentro da empresa, reposicionando funções, nós temos um impacto fantástico no nosso dia a dia de facilitação e otimização de pessoal, né? Então aquele custo-benefício começa a ficar melhor. E hoje nós temos várias dificuldades nesse nosso dia a dia, pois a própria agricultura se preocupa bastante com o meio ambiente, é bastante criticada, mas nós temos várias legislações que regem o nosso dia a dia, né? Nas tomadas de decisão. Muitas vezes a gente acha recomendação para um produtor para ele fazer isso ou fazer aquilo. Nós já temos essa base ambiental, mas nós acabamos não explicando muito sobre isso também, né? E eu acho muito importante, assim, porque o agricultor, ele é um agricultor e tanto funcionário da cooperativa, os colaboradores, eles se sentem parte do processo. Hoje nós, no outro programa, eu comentei também, o Renato comentou sobre o milho. Verdade. Que o produtor da nossa região produz o milho, esse milho é colhido, é industrializado na fábrica de ração, para até mesmo ele ou outro da comunidade comprar essa ração que foi produzida com o milho dali. Então esse valor agregado ao produto, esse sentimento do associado, se sentir parte de um ciclo, é muito importante, né, da cooperativa. Ele se sente inserido no contexto, então valoriza e motiva também o nosso produtor. Essa questão da estiagem, Leandro, que desmotivou muito o nosso associado, mas isso é um fato passageiro. Isso aí, simplesmente uma chuva resolve o problema, né? Por incrível que pareça, uma chuva resolve o problema. O único problema é que ela está atrasando a chegar. Só esse problema. Mas vai chegar. Mas vai vir, se Deus quiser. Vai vir. Agora a gente vai ficar uma semana aí. Tô achando... Então, a gente está enfrentando, concordo plenamente, Leandro. Tenho total conhecimento, mais até que eu, dos produtores lá, porque ele visita, né? E a gente está sentindo esse peso lá. E vamos ter que ser muito
firmes. Braço forte no apoio deles lá, né? Com certeza. E também em toda essa negociação, né, doutor Rômulo, que na verdade, na hora desses acertos que tem que ser feitos, porque muitos financiam na cooperativa, né, os produtos. Então, para a cooperativa se manter, ela também não pode perder, né? A gente precisa ter o lado humano, o entendimento que o produtor está passando por uma situação de dificuldade, mas nós nunca poderemos abrir mão do nosso patrimônio financeiro, porque senão a empresa entra em falência, né? Mas tem fórmulas da gente conseguir negociar e uma das fórmulas melhor que nós temos lá é fazer o produtor produzir bem, cada vez melhor e com mais custo mais baixo, com custo-benefício, otimização, fugiu a palavra, otimização dos custos deles. E que nós estamos aplicando isso lá hoje e fazendo com que o projeto do milho da cooperativa, nós, para o ouvinte ter o entendimento, nós tínhamos uma fábrica de ração lá produzindo 250, 300 toneladas mês e vinha o milho todo de fora. Aí a gente, quando eu entrei lá, inaugurei a fábrica de ração nova e criamos o projeto do milho com 100 hectares, acho que foi o primeiro ano. 138. 138. E foi aumentando e esse ano chegou a 1.300 hectares, né? E nós já estamos autossuficientes em milho na região lá. Mas isso aí nos trouxe vários benefícios também na questão da rotação de cultura. Porque a grande preocupação hoje com o departamento técnico do nível que a Comate tem é com a terra. É o bem maior do produtor. É ali que nós temos que cuidar. E a rotação de cultura é um cuidado com a terra. É um cuidado, é uma melhoria sistemática das nossas áreas e aumenta a produtividade tanto do milho como da soja, né? Então, a pecuária, nós estamos também inseridos na pecuária, temos um médico veterinário lá, o Gustavo Maurer, um cidadão muito competente, muito dedicado, um jovem igual o Spati, um pouquinho mais velho que tu, né, Spati? Acho que é. Pouca coisa. Mas é um jovem dedicado, filho de um associado e filho do antigo médico veterinário aposentado, que se aposentou lá na Comate. Criou o filho, médico veterinário, e está lá com nós, né? Que tem melhorado muito a pecuária na nossa região lá. Com genética, com atenção, precisa ter calendário de vacinação, precisa ter calendário de banho, então cuidar, ter atenção. Nós temos que produzir o máximo em cima do mínimo. A questão ambiental que o Spati se referiu, essa é uma das maiores preocupações que nós temos lá. O associado à cooperativa não pode sofrer multa. Nós temos a obrigação de orientar ao máximo. Se ele fizer uma coisa fora das 4 linhas, como o nosso ex-presidente falava, aí ele merece ser punido. Mas ele tem que ter o conhecimento e nós fornecer esse conhecimento a ele, que ele não pode sair de dentro das 4 linhas, porque a multa é muito cara, né? A multa é um erro que a pessoa cometeu. E na agricultura hoje nós não podemos cometer erro. Nós temos que cometer o máximo de acerto e nunca pensar em desmatamento, esse tipo de coisa. E questão das vertentes também e das águas, né, principalmente, né, ter muita atenção. A aplicação de defensivos agrícolas, a orientação que nós temos é sempre a prevenção do meio ambiente. Isso é uma orientação que o Spati tem um conhecimento total em cima disso aí e é orientado nosso associado lá. Então é uma preocupação muito séria com o meio ambiente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, que já passamos do intervalo e voltamos em seguida com o primeiro Fórum Rádio Empreendedora. de fevereiro, Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imembuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade.
Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Quem dirige um Volks e compara com os outros não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. T-Cross Comfortline 2323 com 50% de entrada e saldo em 35 vezes de 1.299. Mais saldo residual e com as 3 primeiras revisões grátis. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks, o X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks, o novo sempre vem. Aproveite, promoção de final de ano, seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem, projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis. Coração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258, telefone 5530256140. AM Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais
profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Primeiro Fórum Rádio Empreendedora. No aniversário de 81 anos da Imembuí, o tema é empreendedorismo. Uma série de entrevistas com quem é relevante no desenvolvimento de Santa Maria, com mediação de Lisete Frölich. Participação: Urbanes Empreendimentos lança o Terras de Humaitá, um novo bairro planejado com 486 lotes em padrão de qualidade, entre 200 e 380 metros quadrados cada. Assim, Associação Indústria em Movimento de Santa Maria. Comate, Toropi e São Pedro. Intexol, soluções para aquecimento e refrigeração de água. Mademax Pneus, tradição que vai longe. Dr. Rômulo Vargas, compliance empresarial. Anderson Oliveira, consultor imobiliário e de seguros. Colégio Fátima, terapeuta Adélio Aris Lacta, homeostase quântica informacional. Osório Design, criatividade é a diferença. Advogada doutora Lorena Kuhn. Centro de Preservação Articular Dr. Márcio Rubim. Academia de Excelência Rafael Petroni. Doutora Cida Brizola. Michele Vieira César, biomédica com especialização em ozonioterapia e saúde no desenvolvimento humano. Master Coach Integral Sistêmico. Identifique suas habilidades e desvende sua carreira com Evelise Maciel. Amor no Garfo, nutricionista Márcia Falcão. Doutora Lurdinha Pinto Trindade, médica pediatra. Empoderamento feminino com Núbia Marques, cursos e palestras. Impla, planejamento de negócios para crescer, consultor Leandro Colovini. Apoio Prefeitura de Santa Maria, Cidade Empreendedora. Primeiro Fórum Rádio Empreendedora, durante o mês de aniversário da Imembuí, das 19 horas às 21 horas, com mediação de Lisete Frölich. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19 horas e 50 minutos. Imembuí, há 81 anos, a voz da comunidade. Obrigado pela sua companhia que faz a Imembuí a mais ouvida em notícias de Santa Maria. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. De volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, nosso primeiro fórum da Rádio Empreendedora, que completa 81 anos no dia 13 de fevereiro. E a gente quer agradecer a todos vocês que estão conosco, mandando mensagens. Vou fazer alguns registros rapidamente aqui, não vamos poder fazer todos, mas a Lise Brasil, boa noite a todos, sucesso sempre, ligadinha sempre. Márcia Falcão, mais um programa de sucesso, sempre juntas. Também aqui o Leandro Colovini, que é do Impla, que ontem disse que não conseguiu desgrudar do rádio o tempo inteiro, que ficou escutando o fórum inteirinho, retornando de São Gabriel, na escuta de mais um belo programa. Lisete, obrigada. Também tem mais gente aqui mandando, o seu Renato Seidlis, o Everton Hamburger, advogado. Boa noite, Lisete, mais um excelente programa, como de costume. Tema relevante e atual, convidados muito preparados. Um grande abraço a todos. Bom, gente, antes de nós prosseguirmos, eu tenho um recadinho aqui bem importante para todos aí que são aqui da nossa região, né? Meu grande parceiro também, Patronato AgroShopping. No dia 10 e 11 vai estar fazendo
ação, aliás, 2 ações maravilhosas, né? Toda a linha Tramontina com 10% de desconto à vista ou em 10 vezes nos cartões. A concessionária Estil vai estar também com campanha de jardinagem, também com condições de pagamentos incríveis e máquinas em até 12 vezes ou super desconto à vista. No Garden vai ter lindos ombrelones com desconto. Aliás, o meu ombrelone do meu jardim é lá do Patronato AgroShopping. Móveis para o seu jardim, vasos, plantas, e também no sábado tem a feira de pets. E na sexta-feira vou estar direto lá, ao vivo, fazendo live lá do Patronato AgroShopping. E lembrando também que você pode passear, trazer seu pet, e vai ter muitas marcas por lá de máquinas, então não dá para perder. O horário vai ser das 8 às 12, das 13h30 às 18 e no sábado das 8 às 17. Também vai ter a localização premiada e super prêmios. No setor que você tiver e você tirar uma foto, né? Você faz uma foto sua lá, você registra o setor da loja que você tá e que você vai concorrer a prêmios incríveis. Então não dá para perder. Vão ser atendidos pela empresária, uma das novas proprietárias, a Jaci Bresciani, que o patronato aí hoje tem novos proprietários, e a Estação Camobi também é deles, que também é meu parceiro aqui. Então, um abraço aí para Jaci e para todo o pessoal aí do patronato. Sexta de manhã estarei por lá e vamos estar ao vivo de lá, mostrando as ofertas, tudo que tem de bom lá no patronato. Gente, eu quero agradecer também, muito especial, que ontem eu saí daqui cansada, mas feliz. Cheguei em casa e recebi na minha casa as cucas, que são uma delícia, da Acucaria. Gente, não dá para perder. São vários sabores e você recebe, já comi, né? Trouxe a caixinha. Fiz uma live ontem de noite lá na minha casa com essas cucas maravilhosas. E a partir da semana que vem vai ter aqui para os nossos convidados as cucas da Acucaria. Então, é verdade. Gente, tem que acompanhar lá no site acucaria.com.br. São mais de 50 tipos. Você escolhe a cuca que você quer, doces e salgadas. Elas vêm os pedacinhos, você serve os seus convidados. É uma delícia, com chazinho ou com o que você quiser servir para os seus convidados. Então, um abraço para a Marília, para o pessoal lá da Cucaria. Eu só vou passar para vocês o endereço aqui antes de voltarmos, né? O endereço da Cucaria, gente, é maravilhoso todo o trabalho. Você pode acompanhar na live que eu fiz também no Empreender com Sucesso lá. Tem a live das cucas. Ela é, gente, uma franquia que proporciona ao cliente montar a sua cuca dos sonhos. Ou seja, uma cuca grande em pedaços, com os variados sabores. Você pode montar a sua cuca e escolher. Todos os dias nas redes sociais tem o cardápio e eles atendem pelo WhatsApp. É a única loja especializada em cucas no mundo. Terça e sábado das 11 às 19, domingo das 15 às 19, na Serafim Valandro, 1392, entre a Presidente Vargas e a Tuiuti, e o estacionamento é exclusivo para clientes e é com a proprietária Tiziana e a Ana Marília Souza. Gente, super aprovei, amei as cucas nesse sábado, vou estar lá fazendo live, já vou estar me deliciando e trazendo mais umas cuquinhas aqui para comer em casa. Eles têm a alquimia do sabor. É verdade. Nossa, é uma delícia. Sabe o que é delícia? Eu que sou alemoa, conheço bem cuca, né? A gente que é alemão sabe, né, seu Sérgio? E eu me encantei, uma delícia. O seu Jair e a Valéria Paim, parabéns, seu Renato e Leandro, estamos bem representados. Grande abraço a todos. Ó, o pessoal mandando seus recadinhos. Obrigado, Valéria. Bom,
Voltando, né, então, ao nosso bate-papo aqui, a gente tem visto, né, quanta coisa que circula no nosso meio, temos o humano, a tecnologia e tudo se funde numa coisa só, né? Então, a importância desse tema para que a gente possa contribuir para quem está em casa, para os empresários que estão nos acompanhando via internet, no rádio, enfim, e a contribuição de vocês é muito importante. Então, eu acho que eu interrompi alguém aqui na hora, quem quiser retomar o assunto aqui ou começar outro, podemos aí... Eu até, na condição de pessoa mais velha aqui na mesa... experiente. Deixar uma mensagem. Que o líder, quando ele está exercendo a função de líder em qualquer posição que ele tiver, ele só é um líder nato se ele for um líder servidor. E pós o Covid, essa pandemia que veio para nos ensinar muita coisa. Eu perdi uma irmã, eu tive entubado, quase morri lá e coisa e tal. É uma escola de vida. E eu acho que a partir da pandemia do Covid, nós vamos ter uma outra formação de seres humanos. Nós vamos ter uma outra percepção de liderança e voltado, porque o dinheiro é muito importante para o bem-estar, para a gente viajar, para toda a família ter condições de sobrevivência numa necessidade de doença, mas ele não pode ser o objetivo principal da vida. Ele nunca vai poder, daqui para diante, ser o objetivo principal da vida. Ele vai ser a consequência. A consequência de um trabalho sério, trabalho honesto e voltado aos teus cooperados, aos teus servidores, aos teus colegas de trabalho. Então eu entendo que o líder tem que ser um líder servidor. Se ele não for líder servidor, ele não é líder. A pandemia, ela foi realmente um estado de crise, né? Que as pessoas sofreram muito, perderam parentes, entes queridos, mas toda situação de crise ela traz muitos aprendizados, né? E isso acontece tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Então daí eu cito aqui no meu caso mais do segmento a implementação do trabalho à distância, né? O trabalho remoto, que veio meio que imposto pela pandemia. Ele já possuía uma previsão na reforma trabalhista em 2017, mas até então não tinha sido experimentado ainda com mais efetividade. E logo em seguida nós tivemos os 2 anos de pandemia, 2, 3 anos, né? Então as empresas foram obrigadas a migrar os seus trabalhadores para o trabalho à distância, o trabalho remoto, e algumas delas não retornaram mais para o sistema convencional. Outras delas adotaram um sistema híbrido, né, que é um sistema misto. Então a gente acabou tendo que aprofundar mais os estudos em relação ao teletrabalho. Mesmo em casa, o trabalhador tem que ser vistoriado no que diz respeito às questões ergonômicas, a possibilidade de acidente de trabalho, questão da jornada, questão do isolamento que às vezes o teletrabalho pode causar. Então foram dentro desse segmento assim todo um estudo que foi feito. É o próximo curso que eu estou desenvolvendo, que diz respeito justamente ao teletrabalho, pelo fato de que as empresas questionam em relação a isso. Trabalho em casa, não tem acidente de trabalho. Não pode ter acidente de trabalho. Trabalho em casa, não tem direito a intervalo ou hora extra. Não, é necessário também monitorar essas questões. Então essa mudança trouxe também na parte profissional e em todas as esferas da sociedade, todos os segmentos, né? Então, infelizmente, muitas vidas, né, se perderam, mas a gente também tem que enxergar o lado bom e certamente as coisas mudam e para melhor, né? E essa foi uma delas, né? Estava falando da questão da tecnologia, acho que são coisas assim, tentando complementar, né? O microfone. Isso. Tentando complementar, eu acho, assim, se vocês me permitem, essa questão, por exemplo, que nós passamos, né, de toda a situação que nós vivemos de pandemia e tal, né, a tecnologia veio para nos auxiliar, né, então nós conseguimos ter boas relações humanas, mesmo que à distância, com várias pessoas, através do quê? Da tecnologia. Sim. A tecnologia nos acompanha desde a época do rádio, se a gente for ver, né? Então, quanto nós evoluímos hoje em dia. Então, a gente pode conversar... Não pode nos isolar a partir de agora. Não. Eu acho que assim, isolamento não. Eu acho que
Aí cabe também você ter um equilíbrio em relação a isso. O que está acontecendo muito, que muitas empresas, até por uma questão de redução de custo, isso não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, elas começaram a perceber que existiam muitos trabalhos que poderiam ser feitos home. E muitas pessoas pediam também isso. Tanto que agora está começando a mudar com a questão da jornada para 4 horas, né? Que acho que vai entrar novos eventos aí. Então, assim, a gente olha essa capacidade que a gente tem de poder falar ao vivo, né? De repente, com uma pessoa que a gente ama muito, que está lá no interior ou está do outro lado do mundo, que antes isso era impossível. É que eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. A questão da liderança também é uma coisa que assim, a tecnologia veio para ajudar muito, né? Quando eu trabalho com a parte de neurociência também envolvida dentro do meu trabalho, o líder, existe um trabalho científico, e foi possível através do quê? Da tecnologia, através de imagens de ressonância, né? Tecnologia ajudando o humano. Então a gente pode ver o seguinte, que existe o líder, né? Existem aquele líder que é mais incisivo, que é mandão, que, né? Isso. Ele ativa algumas regiões do cérebro. Isso é fato. Os colaboradores deles também. Eles são ativados nas mesmas áreas. Então, da mesma forma, o líder que ele é mais empático, aquele líder que tem um carisma maior com a equipe, né? As áreas do cérebro dele também são ativadas, os colaboradores na mesma proporção que o líder. Então, para vocês verem que isso, assim, essa questão da plasticidade do cérebro enquanto você está trabalhando. Então, a importância e a função, né, de um líder dentro de uma empresa. Então, quando nós trabalhamos ali, a gente não pode deixar a neurociência de lado. Né? Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente está falando ali, acontece dentro do nosso cérebro. Então, quando a gente souber entender as regiões, o que você vai ter, primeiro uma questão de consciência, mas você consegue entender que é muito mais do que simplesmente uma boa relação. Isso está dentro da nossa fisiologia. E se eu for mais, né, que eu sou grata muito a Deus, né, que eu acho que Deus está sempre junto com a gente. Então, quem nos deu essa oportunidade, né, e essa inteligência foi Ele, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser passado também para dentro. Uma empresa que valoriza também esse tipo de relacionamento, esse tipo de empatia, esse relacionamento até espiritual, seja a religião que for, mas dentro de uma empresa você tem uma maior harmonia. Com certeza. A gente nos irmanamos na empresa, nós é a segunda família, a segunda casa. E aí tu tocou num assunto que vem aos dizeres do meu falecido pai, conforme a música a gente dança, né? Então, se o teu cérebro se programa para uma atitude áspera, o adversário ou o teu colega também vai dançar a mesma música, né? Uhum. Por isso a importância da gente ter a empatia com as pessoas, ser colocado, porque quando se recebe atenção e carinho, devolve-se atenção e carinho. É assim que funciona a vida. Conforme a música, você dança. Cada vez mais, né, as empresas, os empreendedores têm entendido que trabalhar esses processos humanos na questão da conscientização, de trazer o colaborador fazer parte do processo, ele se sentir uma peça importante dentro da engrenagem, né, e existem ferramentas que têm esse poder, é muito importante, porque hoje em dia a gente sempre procura implementar a metodologia que nós tínhamos antigamente, que é o empregado contra o empregador, né? O empregado contra, mas na verdade não é isso, né? É um ecossistema. Então é muito importante que o empregado se sinta num ambiente salutar, à vontade para trabalhar, para ele ter uma maior produtividade, para que ele tenha bons relacionamentos dentro da empresa, que é a nossa segunda casa. Sim. E às vezes até é o lugar que nós passamos mais tempo do que com a nossa própria família. Então hoje em dia os empresários entenderam a importância de monitorar esses processos humanos internos, né, pela parte de recursos humanos, que é uma parte que eu trabalho com mais ênfase, e principalmente para fazer as pessoas entenderem que não existe um contra o outro, mas que um depende do outro, né? O empresário precisa do seu colaborador tendo uma alta performance, uma alta produtividade para que ele tenha melhores resultados, e o colaborador da mesma forma precisa que o seu empregador venha expandir o seu negócio, prospectar mais clientes para que ele também
né, tenha uma remuneração mais adequada, possa também se sentir mais amparado. Então a gente sempre procura pregar essa metodologia de que não é um contra o outro, né? Infelizmente, na justiça do trabalho, as questões trabalhistas sempre teve muito esse enfoque, até mesmo do profissional que trabalha no advogado. Tu é advogado do reclamante ou da empresa? Não existe isso, pessoal. Entendeu? O advogado ele é um profissional que vai trabalhar para quem o contratar. E o fato dele conhecer os dois lados, muitas vezes o capacita de uma forma mais adequada ainda, entendeu? Justamente até para fazer uma composição, um acordo, entendeu? Então é muito importante quebrar um pouco esse estigma, né, de que o empregado é contra o empregador e que tá um contra o outro, ele vai me botar na rua, ele não vai me pagar, eu vou processar ele, sabe? Porque na verdade todo mundo perde, né, com essa mentalidade e ninguém tem nenhum proveito, né, com esse tipo de comportamento aí. Nós lá, graças a Deus, até a harmonia é bastante, nós temos uma equipe muito boa hoje lá, Spati, tá, ao menos a gente está tendo uma harmonia de trabalho fantástico. Tivemos problema, eu passei principalmente uma situação bem complicada, uma alta traição nos diretores que tinham lá, mas fomos para uma eleição, nós ganhamos a eleição, a atual diretoria ganhou com 75% dos votos, para não deixar dúvida quem é que tinha razão, quem era quem lá, né? E essas pessoas foram resolvidos, os problemas já saíram da empresa e hoje nós temos uma equipe muito qualificada e todos trabalhando num sentido só, numa direção. A direção que nós temos é o bem-estar do nosso associado e o progresso da comunidade como um todo e principalmente da cooperativa. E uma coisa que eu quero fazer também uma referência da importância que a gente está falando aí, né, do colaborador, do funcionário. Eu gostei muito da fala do Dr. Rômulo, porque a gente vê isso muito nas empresas. Eu que trabalho com empresas, eu percebo muito isso. Ele é meu chefe, eu aqui, né? Mas uma coisa importante que a cooperativa faz e que eu quero ressaltar, principalmente aqui o trabalho do Leandro, é a questão também de a cooperativa poderia muitas vezes vender muito mais ou ter muito mais inadimplência, mas com o trabalho que eles fazem hoje de orientação, dizendo, olha, não planta tanto que tu pode perder, não usa tanto herbicida, usa menos isso, usa menos aquilo. Eu acho que isso faz a diferença também para o associado, no custo dele e na satisfação dele ser sócio de uma cooperativa, porque se eu não tenho benefício, todo mundo quer um benefício, mas tem que ser um benefício real, não é só dizer que tem benefício, mas tu receber um profissional com uma equipe que vai lá na tua lavoura, que olha a tua lavoura e que te diz, não, olha, esse ano a previsão é essa, mais ou menos, quem sabe tu investe numa outra cultura, Leandro, não sei, eu queria que falasse sobre isso. Hoje na nossa área tem um fator muito importante na composição do sistema produtivo, que é o momento em que nós sentamos, planejamos um plano de ação por talhão. Nós temos dois fatores. O primeiro são as estratégias que nos geram potencial produtivo, ou seja, aumentam o nosso teto, né? O que nós almejamos, aonde nós almejamos chegar. E tem outras estratégias de manejo que se chamam defensivos, que defendem o nosso potencial produtivo. Ou seja, nós vamos fazer um investimento para que uma praga pare de causar um dano econômico, uma doença acabe cessando o seu dano também, ou se prevenir dela. Então, muitas vezes nós temos que esse trabalho que nós incisivamente estamos junto do agricultor para que a gente possa calcular, sentar realmente fazer um programa com ele que seja rentável, que tenha rentabilidade e não só focando em venda, né, algo comercial. Então, olhar para o negócio, né, dele, olhar para o negócio dele e fazer com que a gente tenha conhecimento aplicado por hectare, que é uma frase famosa do nosso finado Dirceu Gassen, né? Nós temos que ter o máximo de conhecimento aplicado por hectare para que a gente tenha uma rentabilidade maior, né? E muitas vezes foi um desafio nessa questão do programa do milho, porque o milho tinha uma barreira cultural de cultivo na nossa região, pois nós tivemos também uma base genética de variedades de milho e cultivares que não respondiam tão bem,
Hoje tem um melhoramento genético muito avançado e conseguimos tirar proveito disso. E nós temos também a diferença de altitude, matéria orgânica, uma série de fatores que acabam tendo alguns entraves na cultura do milho. E conseguimos ter um índice de permanência dos agricultores que estavam nesse programa que mostra o sucesso da cultura, né? Hoje nós temos aí cerca de 90% dos produtores que fazem 4, 5 anos que cultivam o milho não deixaram de cultivar, né? Então mostra que isso é um processo rentável. Só um detalhe ali, pegando um gancho sobre liderança e colaboradores, a interação do líder, né, na equipe. Uma coisa que se eu pudesse elencar no meio rural que a gente mais nota, e muitas vezes eu acabo passando dando um debate com o agricultor, né, e também dentro da cooperativa, a questão de muitas vezes a gente toma algumas atitudes porque nosso meio é trabalhar no calor, no sol quente, atividade braçal. Isso faz com que a parte neurológica, nossa, comportamental, nos estressa. É um trabalho ali diário que acaba se colocando numa situação bastante estressante como um ser humano. E muitas vezes o nosso pensamento acaba sendo atrapalhado por uma irritabilidade do calor, ou seca, que, né, está afligindo, diversos fatores que o nosso dia a dia tem. E eu vejo assim, ó, o líder ele tem que incentivar a proatividade dentro da equipe, porque muitas vezes nós temos posturas de algum colaborador que ele acaba executando um processo que não é exatamente o que tu pensou que tu gostaria que ele fizesse, mas que eu acredito que seja muito importante de deixar bem claro, aplaudir o que ele fez e pensar, show de bola, gostei muito disso que tu fizeste. Na próxima vez eu acho que o que dá para melhorar é isso. E muitas vezes o que a gente acaba tendo? Não, tu fez errado. E ele acaba tendo uma retração no comportamento do dia a dia. Diz, bom, toda vez que eu faço alguma coisa tem algo errado. Eu não vou fazer então, né? É um comportamento diário que eu percebo bastante assim, por uma questão que muitas vezes o líder deveria incentivar alguma atitude positiva, né? Isso é um meio assim. Não, desculpa. Então, existem alguns estudos que falam que assim, ó, nem tanto pode ser aquela psicologia positiva o tempo inteiro, né? Tudo tá lindo, maravilhoso, o céu é azul, né? Sol não. E nem tanto o outro lado. A gente tem que ter equilíbrio, porque a gente tem que estar consciente também que de repente num processo desses que você está trabalhando, que você está fazendo com os agricultores, pode ter algum erro no meio do caminho. Claro. Então você tem que ter a visão de ter algum erro também. Não é dizer, não, vamos lá, porque vai dar tudo certo, vai... Entendeu? E aí ficar com essa... eu sou a favor da psicologia positiva, mas assim, ó, a gente tem que ter muita ciência também que erros acontecem. A vida não é um linear, são altos e baixos. A questão é que a gente tem que saber se comportar, regular nossas emoções, trabalhar com essas emoções, com esses momentos de estresse, ansiedade, que com certeza vão ter. Agora, quantos devem estar numa situação de depressão, por exemplo, nessa situação que hoje em dia... Então, como que vai lidar? Porque você controla o que acontece contigo, não o que acontece externamente, mas o que acontece. Então, assim, 10%, 20% é o que ocorre ao teu redor, 80% é o que você faz. Então, de que maneira você pode controlar? E o nosso cérebro, isso é uma questão da nossa natureza. A tendência nossa é nós termos um cérebro negativo por uma questão de proteção, desde a época da nossa vida pré-histórica. Isso não é de hoje. Então isso vem. Só que, por exemplo, de que maneira nós somos educados na escola? Tá aqui tua prova. Erro, 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 erro. Aponta de que maneira? Só erro. Entendeu? Quantas metodologias que usam que em vez de apontar o erro, apontam os acertos? Começa por aí. Dentro de casa, nós como pais, e eu sou mãe, né? E eu sou filha. E um dia, de repente, você é avó e a tendência nossa naquele momento apontar o quê? Erro. Isso faz parte da nossa natureza. Só que isso forma um caminho no teu cérebro. Tá? Você imagina assim, andando daqui para Santa Maria, Porto Alegre, 50, quebra-mola, buraco. Ou você pega a freeway. Esse rapidinho da freeway foram as conexões que você formou. Erro, erro, erro,
erro, acerto. Erro, acerto. Entendeu? Isso faz parte da nossa natureza. Mas de que maneira o nosso cérebro, ele é plástico, ele pode ser transformado, né? Mas precisa o quê? De consistência, de persistência. Então o trabalho que vocês estão fazendo lá, pelo que eu estou vendo, a gestão que vocês estão fazendo é fantástica. Isso faz muito bem para eles, entendeu? A maneira como vocês tratam, né? A empatia, muitas vezes, não é se colocar no lugar, até porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, dois cérebros não ocupam o mesmo espaço, mas é você realmente entender a dor do outro. Não é se colocar no lugar, é entender. Realmente você sente aquilo que o outro está sentindo. Aproveitando o gancho, né, eu tenho um módulo extra, coincidentemente, justamente nessa temática que a gente está abordando, que trata sobre a cobrança de metas dentro da empresa, porque a gente faço estudos diários de julgados do Tribunal Superior do Trabalho, e por ali a gente vai mais ou menos selecionando os temas que são mais recorrentes e que as empresas sofrem mais condenações. E uma delas justamente é a implementação incorreta da cobrança de metas dentro do ambiente de trabalho. Então já me defrontei com julgados condenando a empresa porque colocou a listinha negra lá no mural da empresa, corzinha verde para quem bateu, vermelha para quem não bateu, colocou lá no grupo de WhatsApp, né, com animaizinhos fazendo apologia a quem bateu e quem não bateu a meta. Uma série de práticas consideradas abusivas e que ferem os direitos da personalidade do trabalhador. Então é muito importante, a cobrança de metas, ela é um dos atributos do poder patronal, pois através dela o empresário consegue obter maiores resultados, uma maior produtividade de seus colaboradores, mas ela tem limites. Então eu trabalho muito isso, como implementar uma cobrança de metas legítima e salutar dentro da empresa. Então ali nós sugerimos várias práticas, como por exemplo, recompense sim aquele que bateu a meta, pague uma bonificação, coloque ele no local de destaque, mas não menospreze os que não bateram, deixe ele em stand-by, em off, procure conversar com aquele que não bateu a meta, dê um feedback sobre a sua produtividade, veja se de repente ele não está alocado numa função incorreta, né? Se ele não é muito bom na venda, ele pode ser realocado numa função mais administrativa. Então essa cobrança de metas, ela é muito importante e ela acaba por vezes trazendo um prejuízo maior ainda, porque vai frustrando aquele que nunca consegue bater a meta, vai frustrando e ele acaba tendo uma baixa produtividade e a empresa acaba tendo que desligar esse colaborador, recontratar, estabelecer um novo processo seletivo. Então é muito importante que essa cobrança de metas ela seja implementada, ela é legítima, mas que ela seja feita de uma maneira assertiva, né? Privilegiando aqueles que conseguiram bater, mas não denegrindo, porque o profissional que não bateu a meta, ele vai continuar convivendo com os demais, ele não pode depois numa confraternização da empresa ser motivo de chacota, né? Ser exposto a situações vexatórias. Então é muito importante também cuidar essa prática dentro da empresa, porque além de ela poder trazer malefícios, ela também pode ser objeto de ações trabalhistas com indenização por transgressão ou por ferir os direitos da personalidade desse trabalhador, né? Perfeito. Nós vamos ao nosso último intervalo e se vocês puderem, nós vamos até as 8h50. Todo mundo pode? Podemos. Não. Então tá, então nós vamos ao nosso último intervalo e voltamos em seguida. (13 de fevereiro) Imembuí, 81 anos. Uma história que se revela a cada dia, a cada ano, de ser a rádio da gente daqui. Nosso sentimento de gratidão por cada desafio superado e cada conquista que tivemos juntos. Somos Imembuí, a pioneira. Há 81 anos, a rádio que vive a cidade. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal 50 anos. Acesse britapinhal.com.br.
Quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. T-Cross Comfortline 2323 com 50% de entrada e saldo em 35 vezes de 1.299. Mais saldo residual e com as 3 primeiras revisões grátis. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Cirila, o esporte do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Tinks, pensou tinta, pintou Tinks. O X certo da tinta. Mude o ambiente com Tinks. O novo sempre vem. Aproveite. Promoção de final de ano. Seladora Resicolor 14 litros por R$ 82,00. Tinta acrílica semibrilho standard branca da Resicolor 18 litros por R$ 310 no dinheiro ou Pix. Tinks, o nome diz, é Tinks, porque pintar é 10. Avenida Ângelo Bolson, 368, pertinho da rotatória do Gaúcho. E em Camobi, na rodovia Prefeito Evandro Ber, 785. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258, telefone 5530256140. A M. Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Ambiente bem arrumado cria experiências incríveis. Experimente. Desde uma mesa posta simples até uma composição mais sofisticada e transforme o espaço de suas refeições. Sim, isso e muito mais você encontra na Decora. Detalhes, conforto e bom gosto para sua casa. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Imembuí FM. Só jornalismo. 20h26. Imembuí, da ousadia dos anos 40 aos 80 anos, com o mesmo comprometimento de ser sempre a rádio da gente daqui. 13 de fevereiro, 81 anos. Empreender com sucesso.
Fale com a Lisete, 996 44 6476. Programa Primeiro Fórum Rádio Empreendedora e hoje na segunda noite do fórum e que, gente, está se espichando e já estamos lá no dia 17, mas muita coisa boa vem por aí e quero lembrar que amanhã nós não temos o fórum porque amanhã é noite de futebol, mas na sexta-feira a gente volta com outra pauta inovadora e você vai poder nos acompanhar. Lembrando que a nossa live está disponível nas páginas da Rádio Membuí, Lisete Freire, jornalista André Campos, Empreender com Lisete, também lá no nosso TikTok Quai amanhã, no YouTube já está nesse momento e também nós vamos ter os mini vídeos sobre o nosso evento que vão ser compartilhados e são disparados aí para nossa lista de parceiros. E lembrando que este evento tem a parceria da Mademax Pneus, Intexol, Coomate, Dr. Rômulo Vargas, doutora Lorena Kuhn, Anderson Oliveira, da Vasconcelos Imobiliária e Seguros de Caçapava do Sul, Márcia Falcão do Amor no Garfo, doutor Márcio Rubim, falando muito e trazendo o tema da medicina regenerativa, aliás. Também Osório Design, que é um dos nossos designs a nível de Brasil, que mais trabalha as redes sociais, Colégio Fátima, doutora Lurdinha Pinto Trindade, médica, assim Associação Indústria em Movimento, Rafael Petroni, educador e palestrante, biomédica Michele César, ela que trabalha com ozonioterapia, tem mestrado em ozonioterapia, a doutora Evelise Maciel, ela que é doutora em neurociência e também trabalha com transição de carreira, Núbia Marques, da Casa Círculo, e também fazendo um trabalho agora de empoderamento feminino, vai ser lançado aqui. Doutora Cida Brizola, médica, Leandro Colovini, consultor do IMPLA, também conosco a Urbanes Empreendimentos, com seu Hélio Militz, Hélio Júnior, que vão estar lançando o Terras de Humaitá, lá no dia 13, no aniversário da Rádio Membuí. Também Adélio Aris Larta, da Homeostase Quântica Informacional, que são os nossos parceiros deste evento aí, e também a doutora Fernanda Carvalho. E você pode acompanhar todos os nossos programas lá no nosso YouTube, lembrando que se você for lá no YouTube, se inscrever e clicar lá no sininho e mandar um print pra gente, você vai então estar recebendo, não é sorteio, você vai ser chamado para uma entrevista aqui no Empreender com Sucesso. E nós estamos com os nossos convidados de hoje, o seu Sérgio Renato Rossi de Freitas, presidente da Coomate, Dr. Rômulo Vargas, advogado trabalhista, consultor, também especialista aí no compliance empresarial, palestrante, empresário, Dr. Evelise Maciel, PhD em neurociência e mentora de carreira, e também o Leandro Spati, ele que é engenheiro agrônomo e também tem mestrado em agrobiologia. E a gente está falando sobre o tema de hoje, integrando o nosso humano com a nossa tecnologia. Estamos no nosso último bloco, um abraço também lá para a Cris Ribeiro, que está nos parabenizando, a Ângela Silva dizendo que o programa está excelente, parabéns à nossa querida Rádio Membuí, que estará de aniversário no próximo dia 13, enfim, tem outros recados, não abri as outras lives, depois eu vou abrir todas as lives para compartilhar, e lembrando que amanhã então você já vai estar podendo acompanhar em todas as plataformas, inclusive no TikTok e no Quai. Bom, vamos prosseguir então aí no nosso último bloco, falando, né, desse tema tão instigante e que trouxe tanta coisa, desde a informação da cooperativa lá em Toropi, que hoje é uma cidade, a gente diz interior, mas é uma cidade, né? Até a doutora Evelise, que trabalha com a neurociência, o doutor Rômulo, que tem toda essa expertise na área trabalhista, esse compliance, esse curso, e também o Leandro Spati, que é um jovem aí e que faz um trabalho espetacular numa
uma cooperativa e que tem mostrado aí os resultados da gestão, da importância, né, de se unir na gestão, como o seu Sérgio faz, trazer profissionais qualificados e que tenham esse conhecimento e fazendo com que haja essa integração entre o colaborador, entre o associado, para que ele se sinta melhor, né? Eu acho que isso é um belo exemplo aí. Com certeza. O que se denota aqui dos convidados, né, que a parte humana está presente em todas as esferas, segmentos, independentemente da modalidade do negócio, né, seja na forma de cooperativismo ou nas empresas. Então a gente fala muito da tecnologia, da máquina, mas o ser humano realmente ainda é, né, a peça principal, né, é ele que tem a sensibilidade de entender os processos, estabelecer novas ações, né, de monitorar as questões. Então a gente tem o avanço da tecnologia, mas o ser humano é insubstituível, né? Então a gente tem que sempre dar uma atenção especial a ele, pois afinal de contas as empresas, os negócios, as instituições são feitas de pessoas, então é muito importante, né? Aliás, é um tema muito rico, né? A gente viu aqui pelas experiências que estão sendo trocadas, a gente sempre voltar os olhos à parte humana, seja ela na esfera cooperativista, empresarial, enfim, em todos os segmentos da sociedade, né? Econômica. E, Dr. Rômulo, por falar nisso, o compliance empresarial, ele vem para contribuir com isso, né? Justamente porque bem aquilo que o senhor citou, né? A questão, né? O empresário de um lado, o funcionário do outro, colaborador. E o compliance vem também para ajudar a humanizar, embora seja uma tecnologia, através de tecnologia, mas ele vem para fazer com que as coisas se tornem mais humanas e que se perceba a importância, né, do humano. Essa metodologia que eu tinha comentado anteriormente, do trabalhador contra o empregador, o empresário, ela é muito uma questão filosófica e política, né? Até hoje, no nossa polarização que nós ideológica, temos. Né? Exatamente. No nosso país, a gente observou nas últimas eleições, então ela vem dessa parte cultural, dessa parte filosófica, dessa parte política. Só que é importante entender que acima disso existe um ecossistema, né, que tem que funcionar de uma maneira harmônica. Então é muito importante separar, às vezes, alguma questão ideológica, política, da questão da dinâmica empresarial, de como as coisas devem se processar dentro de uma organização empresarial. Então, às vezes é complicado, né, o ser humano dissociar essa parte. Mas o compliance tem essa metodologia de trabalho, essa filosofia, e a gente tem observado que as empresas que têm implementado isso têm surtido muito efeito, e esse paradigma ele tem sido quebrado, né, justamente por se entender que não há ninguém é adversário de ninguém, né? Todos nós temos os nossos objetivos, os nossos sonhos a serem alcançados, as nossas aspirações profissionais, e tudo isso passa por um sistema harmônico, né, dentro da organização empresarial, dentro dos segmentos da sociedade. Então é muito importante que essa cultura continue sendo difundida como já vem sendo aqui, né? Verdade. Evelise, quer contribuir aí? Não, acho que já... acho que falou. Eu acho que o Dr. Rômulo sintetizou tudo aí bem. É bem isso aí. O que a gente viu lá na cooperativa, nós tivemos sérios problemas lá com a questão política, partidária. E a cooperativa, todo sistema cooperativo, quando entra a questão política, ideológica e religiosa, também é muito nocivo, desvirtua todo o foco da cooperativa, reparte a... Irracional, né? É irracional. Hoje, uma das coisas que eu sempre falo, às vezes, agora até hoje um cidadão me fez um pedido lá para uma questão religiosa lá, e eu disse para ele, ó, tu vai me desculpar, não tem, eu não posso fazer patrocínio aqui porque nós não queremos questão religiosa e nem política aqui dentro. Eu sou hermafrodita político lá dentro. Não tenho minha opinião formada, muito bem formada em questão política, mas lá dentro da cooperativa não pode se tratar disso aí. Eu acho que não se pode colocar isso acima das outras questões, né? Ganha um, ganha o outro, sim, mas as coisas vão continuar funcionando, né? Informalmente a gente pode falar alguma coisa sobre política, mas ter diretriz da empresa, política partidária não pode deixar. São valores inegociáveis, né? Tem certas coisas que você tem que colocar assim. Olha, são os valores, né, da empresa, e quando você encontra justamente as pessoas que estão ali, sejam na liderança ou sejam o próprio, no caso,
os associados de vocês, eles estão ali justamente por quê? Porque existem valores dentro da cooperativa que são muito bem explícitos. Então, quando você destoa desses valores, você acaba o quê? Afastando os associados. Afastando e perde o crédito totalmente, né? Segrega muito. Segrega muito. Porque nós temos associado a todas as vertentes, religiosas, políticas, humanitárias ou não, ou rico, branco, preto, alemão, italiano. Então, nós somos... A cooperativa é de todos. Eu entendo que a cooperativa é do associado e que não pode ter esse segregação de alguma vertente política. E hoje a gente trabalhou muito contra isso aí, e hoje, graças a Deus e a um trabalho sério que foi feito lá, a gente desmistificou isso aí. Até no grupo de WhatsApp que tem da cooperativa, agora nessa vertente política que teve esse último ano, 2022 aí, eu tive que bloquear acessos por causa que insistiam em colocar coisas políticas. Então a gente bloqueou e ficou alguns que têm acesso à publicação, que é um grupo de informação. Na verdade, é informação que tem que ser dada, né? Então a gente resolveu esse problema. Mas o ser humano, ele é complexo. Nós não somos feitos de uma massa só. Então, cada um tem uma formação, tem um entendimento. Hoje até nós estávamos tratando aquele cidadão ali, e que veio a história conforme a música. Também a gente tem que ter firmeza sem perder a ternura, mas tem que ter firmeza em algumas coisas. E aquele cidadão ali eu apliquei uma firmeza bastante robusta, e vai ser resolvido o problema, porque ele foi experimentando. Tem pessoas que vêm experimentando a gente, e a gente não quer criar atritos, né? A hora que fincou o pé, ele viu até onde ele pode ir. A partir dali, trancou ali, ele trancou o vaca no topo. Então, também, às vezes, a gente precisa ter atitudes firmes e fortes. Todo dia, nas nossas relações profissionais, pessoais também, mas aqui mais focado na parte profissional, nós sofremos provações comportamentais de como proceder, para não perder a cabeça, cuidar o que vai falar, como proceder diante de determinadas situações. Então isso faz parte do nosso dia a dia, e como eu falei anteriormente, dentro da empresa a gente fica mais tempo com a própria família, então a gente está todo momento, né, se sujeitando a algum tipo de situação e tendo que saber como lidar com ela. Então por isso que é importante trabalhar essa parte humana, para que a gente sempre procure ficar capacitado e preparado para lidar com as inúmeras situações que aparecem todos os dias, né, com essas questões às vezes daquele colaborador que fica testando até onde ele pode ir, né? Se vai ser aplicado algum tipo de coisa. No caso, os colaboradores, nós somos muito unidos. Né? Associado, deve ser. A todos os colaboradores, agradeço na pessoa do SPAT, que é um líder em conteste lá dentro com nós. E todos os colaboradores são muito unidos. Parabéns. Nós estamos coesos hoje, voltados todos para a cooperativa. Mas existe, às vezes, associados que eles entendem que a cooperativa é minha. Não, a cooperativa é de todos, mas ela não é minha. Do Renato ela não é, ela é de todos. Eu não posso chegar lá e pegar um bem de dentro da cooperativa porque ela é minha. Não, se eu comprar um produto, eu tenho que pagar. Então é diferente. Ela é um ente, não é um ente público, e nem no ente público a gente pode chegar. Então tem. Mas os colaboradores, nós somos muito unidos lá, graças a Deus. Está uma equipe muito. Parabéns. E essa questão política a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu nunca costumo falar de política, e vou contar um exemplo aqui para que sirva para todos nós refletirmos. Eu tenho muitos clientes, muitos amigos, e um grande empresário, mas grande empresário, não aqui de Santa Maria, me vai e me pergunta em quem eu vou votar. E eu até comentei com meu esposo, e agora, né? E eu na hora... Voto secreto, e na hora eu disse, eu não decidi ainda. Não, mas tu não tem uma linha, não sei o quê. Mas como é um grande empresário, eu disse, eu vou estar do lado dos empresários. E ele disse, opa, então eu ia te colocar numa lista. Então tu não vai estar na minha lista. E me excluiu. E nunca mais
falou comigo. E eu fiquei chocada, porque eu não disse quem era. Eu disse, eu sou do lado dos empresários, tipo assim. Então, para ver como a gente não pode dizer nada mesmo, né? Não dá para dizer, porque senão tu pode ter problemas, né? Então, é incrível, mas uma pessoa que de um nível altíssimo, com muitas empresas, ele simplesmente me respondeu isso e me tirou. Eu digo, opa, e eu quis justamente dizer isso até o meu esposo disse, disse que tu tá do lado dos empresário, né? Era uma forma, né? Então eu digo, meu Deus, eu acho que tem que ser, né? Bom, 20h42, eu gostaria que todos vocês pudessem, então, deixar um recado aí para os nossos ouvintes, as suas redes de contato, né? Se vocês quiserem divulgar alguma coisa mais do seu trabalho, enfim, Dr. Rômulo, eu me lembrei quando o seu Sérgio falou dos grupos de WhatsApp do Compliance lá também. Eu aprendi tanto com o Dr. Rômulo aqui que eu fiquei afiada no Compliance. Então eu gostaria que vocês começassem aí, podem mandar o seu recadinho, ou também falar o que vocês estão achando desse evento, se vocês gostaram de participar, enfim. Vou deixar para o seu Sérgio, que é como ele disse, que é o mais experiente. Bom, eu vou pedir permissão, porque eu não posso deixar passar sem mandar um beijo para minha esposa, que amanhã nós estamos completando 43 anos de casado. Um abraço aí para dona Terezinha. Eu, como sou um exemplo de marido, porque ela até hoje estamos juntas, sinal que ela é um exemplo da esposa também. Então, um grande beijo, Terezinha. Bom, a cooperativa, Lisete, agradece muito o convite. Nós ficamos lisonjeados por podermos estar aqui convivendo com os debatedores tão importantes e tão qualificados, e estamos de portas abertas. O nosso trabalho lá é voltado ao associado, aos colaboradores. Estamos sempre às ordens lá. Minha rede social é Renato Freitas no Facebook, e o Instagram também, Renato Freitas. Meu nome é Sérgio Renato, mas eu uso só Renato Freitas. Estamos sempre às ordens. O número da cooperativa já foi divulgado aí no programa, né? E qualquer coisa que precisar, a gente está sempre à disposição, e nos sentimos muito honrados daqui estarmos, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu que agradeço, seu Sérgio. Evelise. Bem, eu agradeço muito a presença de estar aqui, né, com todos vocês, aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz, né? Gratidão mesmo, Lisete, pelo convite, né, pela rádio também, a todos os ouvintes, por vocês dedicar esse tempo de vocês, porque eu digo que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, se vocês estiverem aqui nesse momento escutando, dando a oportunidade de vocês de alguma forma contribuírem, aprendendo, então assim, vocês estão de parabéns. Então assim, agradeço vocês. As redes sociais é Evelise com 2L Maciel, e eu vou fazer um convite a vocês que estão escutando. Quem de vocês entrar em contato através das redes ou através do celular, 991553855. Repete, Evelise. 991553855. Eu vou dar 20% de desconto na análise de perfil. Opa, olha aí, gente. Vamos lá, vamos fazer análise de perfil. Mas aí tem que colocar, né, marcar o programa, a Lisete, e aí me mandar. Ok, vamos divulgar aí depois mais. Dr. Rômulo, que tá com um bebezinho em casa. Esperando. Então, Lisete, bom, sem palavras, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente já tem uma parceria antiga, né? É verdade. E cada vez que a gente se encontra, parece que sempre temos novidades e coisas novas para trazer para essa audiência tão qualificada. Aos integrantes da mesa, também parabéns, pelo que vejo, excelentes profissionais na condução dos seus negócios, nos seus respectivos segmentos. Dar então, em nome da RV Assessoria Empresarial e da Vargas Cursos e Mentorias Executivas, dizer que nós estamos veiculando então a segunda edição do RH em Conformidade, cujo link você encontra no Instagram, tá? É Rômulo Vargas _RV. Além disso, nós temos o nosso canal no YouTube, Rômulo Vargas, que também trata diariamente sobre temas novos, sobre temas atualizadíssimos do Superior Tribunal do Trabalho. E dizer que estamos sempre à disposição, né, para prestar
a mentoria tanto na forma digital, que você encontra ali no Instagram, no link da bio, ou então também de forma presencial, através do 99112 5711, tá? No WhatsApp 99112 5711. Perfeito. Leandro? É sempre um prazer participar do programa, né? Gostaria de agradecer também a troca de informação aqui dos outros debatedores. Essa conexão dessa interdisciplinaridade, né, muito importante, porque muitas vezes nós estamos ali no nosso meio e conviver com outras pessoas de outras áreas nos faz abrir os pensamentos e evoluir desenvolver melhor o cognitivo, né, quanto a novas ideias. Então, deixa o meu contato também, é Leandro Spati no Instagram, né, @Leandro Spati, e também, assim como o Renato, nós estamos na cooperativa lá, tanto em São Pedro quanto em Toropi, São Pedro do Sul, que tem a filial, e Toropi a matriz. Estamos lá para recebê-los aí da melhor maneira possível, e o departamento técnico da cooperativa está pronto para atendê-los aí da melhor maneira possível. Muito obrigado. Perfeito. Bom, eu que quero agradecer, né? Eu falei meu número de telefone já. Isso, vamos lá, seu Renato, fale. Agora, 559-9972-6226. Repete, seu Renato. 999-72-6226. 6226. Perfeito. Gente, nós estamos chegando ao final, né, de mais uma noite do nosso Fórum Rádio Empreendedora. Lembrando que amanhã a gente não tem o programa, porque amanhã tem futebol. Hoje também tem, né, mas hoje é mais tarde, às 21h30. E amanhã, como é no nosso horário, mas a gente segue na sexta-feira com o nosso fórum e segue na semana que vem. E você, se tiver algum tema que você gostaria que a gente tratasse no fórum, é só colocar na nossa live da Rádio Membuí, ou então no WhatsApp 996446476. E lembrando que os nossos parceiros do dia a dia são Tins Tinta, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cis Limpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Versa Decoração e também a Decora Casa e Afeto. E agradecer então aos nossos convidados de hoje, seu Sérgio Rossi, lá de Freitas, né? Eu digo Rossi Freitas, né? Lá da Colmate, a Evelise Maciel, Dr. Rômulo, o Leandro, todos que contribuíram com esse programa para trazer essas informações, e que você que está em casa possa compartilhar essa live o máximo possível e também possa refletir sobre os temas que a gente falou hoje. Daqui a pouco você tirar algum exemplo. Se algum de vocês hoje já pegar algum exemplo daqui, eu já vou ficar feliz, na forma de administrar da cooperativa, na forma que a Evelise trabalha o humano, daqui a pouco no trabalho que o Dr. Rômulo desempenha aí com compliance, com cursos para sua empresa, né, para você estar aí atento ao que acontece, porque o direito é muito dinâmico, todos os dias mudam as coisas e tem que estar sempre aí, né, muito ligado. E também no exemplo do profissional que é o Leandro, e que eu já conheço há bastante tempo e que venho acompanhando ele lá na cooperativa, e eu fico muito feliz de ver um jovem como ele fazendo esse trabalho. É um exemplo para os jovens que estão em casa, que muitas vezes estão sem trabalhar, que se formaram ou que já estão se formando e ainda não pensaram na importância de ser um bom profissional, né? Então fica essa dica dessa live de hoje, e eu quero agradecer a todos vocês. E lembrando, né, que amanhã a gente não está aqui, eu ia dizer que estamos de volta, mas amanhã não. Amanhã a gente vai estar por live, e na sexta-feira vamos estar na live lá do Patronato Agro Shopping, e no sábado na Cucaria. Uma boa noite a todos e até sexta-feira.